É bom, aleluia, glória a Deus. Feche teus olhos, curve sua cabeça por mais um instante. Nós hoje aqui já louvamos ao Senhor aqui, canções maravilhosas, exaltando ao nosso Deus. Tivemos aqui esse testemunho da nossa irmã Tainara, para edificar a nossa vida. E Jesus está operando grandes coisas aqui neste lugar hoje. Então feche aí seus olhos, curve sua cabeça por um instante. Que o Espírito Santo de Deus está aqui. Aleluia. Ó Senhor. Liberdade está nesse lugar. Com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. Ora baixeira, Jesus reina nesse lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. O Espírito Santo de Deus está ministrando aqui nessa noite. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Ouça isso nessa noite. Você que tem fome, seja livre. Você que está cansado, seja livre. Liberdade está nesse lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. Jesus reina nesse lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. Pai, em nome de Jesus, aqui estão os teus filhos, aqui está o teu povo nessa noite, Jesus. Jesus, se porventura alguém no nosso meio que a sua alma está com fome, com sede. Jesus, se porventura no nosso meio há alguém cansado, sobrecarregado, e não é de um cansaço físico, é de um cansaço na alma. Situações que têm acontecido, que têm tirado a paz, que têm tirado a alegria, e os dias têm sido pesados, os dias têm sido cansados. Às vezes tem buscado em tantas coisas saciar o que somente o Senhor pode trazer, o que somente o Senhor pode saciar, e às vezes tem estado perdido em tantos lugares, buscando se preencher com tantas coisas, e o vazio ainda continua lá. Quando coloca a sua cabeça sobre um travesseiro, o vazio ainda está lá, o cansaço ainda está lá, mesmo tendo as coisas desse mundo, mesmo tendo as coisas, ó Pai, que não nos falta, mas o vazio ainda está lá. A preocupação, a ansiedade, a depressão, a angústia tem dominado, tem tirado a alegria.
Mas nessa noite, o teu Espírito Santo, Jesus, que vai no mais profundo da alma e do coração. Liberdade está nesse lugar. Seja liberto nessa noite. Com misericórdia e graça. Ele é abundante em misericórdia, fluindo sobre nós. Somos. Seja livre nessa noite, em nome de Jesus. Tudo que estava te inquietando, tudo que estava te angustiando, tudo aquilo que estava sendo pesado demais, seja aliviado hoje por Jesus Cristo, que é o que tira o fardo pesado e coloca um fardo leve. Você que pode, aplaude e glorifique ao nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Deus é bom. Amém. Boa noite. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Amém. Que bom que você está aqui nessa noite, para que, unidos aqui, né, já estamos cultuando ao Senhor, já cantamos louvores, já participamos, e agora nós vamos para o momento da palavra. Você que trouxe a sua Bíblia, deixa ela aberta aí, no livro de Romanos capítulo 10, pode deixar aberta aí que nós vamos falar alguns aí, tá? Romanos 10. Irmãos, mas antes de ler Romanos 10, tem um texto, e não precisa abrir nele não, tá? Você pode só acompanhar, que eu sempre gosto, nas oportunidades que eu tenho aqui de ministrar a palavra do Senhor, eu sempre gosto de falar esse texto, e é até para quebrar alguma resistência, ou às vezes, do que lhe foi passado, de que não é a verdade, do que foi, às vezes, você vê ou ouve, e acaba tomando para si como uma realidade, e se tratando das coisas de Deus, se tratando do reino de Deus, que nós temos a nossa base de fé, o que nós temos que nos direciona, é a palavra de Jesus. Nessa palavra não contém erros, nessa palavra não contém usura, essa palavra ela é verdadeira, viva e eficaz, e penetra no mais profundo do meu e do seu coração, se assim nós permitimos. Então qual versículo é esse, que todas as vezes que eu tenho a oportunidade de vir aqui ministrar a palavra, eu me atento em trazer esse versículo, como eu disse, que é para quebrar algumas coisas, que é para desconstruir algumas coisas que são inverdades. Não é verdade, é uma mentira contada, e às vezes muitas pessoas carregam isso consigo, e por isso a dificuldade às vezes de chegar até um lugar como esse, ou já chega com uma mentalidade, pensando algo que é totalmente contrário àquilo que Deus pensa ao meu e ao seu respeito. Então nós precisamos entender que todos nós aqui, estamos aqui, e nós nos encontramos nivelados em uma única posição aqui, todos nós, do maior ao menor. Coloca para mim Romanos 3, capítulo 21, vamos ler do 21 em diante. Como eu disse, irmãos, pode parecer massivo, repetitivo, mas todas as vezes que eu tiver a oportunidade aqui de ministrar a palavra, é um versículo que todas as vezes eu vou trazer aqui. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então o que eu quero dizer para você, eu não sei se é a primeira vez que você está visitando aqui, se é o primeiro dia que você coloca os seus pés aqui na Abraço do Pai, ou se você já tem vindo outras vezes, e eu quero dizer para você que se construíram para você aí dizendo que a igreja é um lugar de pessoas perfeitas, lugar de pessoas que não pecam, que erram, mentiram para você.
que eu quero dizer que aqui, independentemente da sua conta bancária cheia ou vazia, do seu conhecimento, se você tem muito ou não, se você tem uma formação superior ou não, a partir do momento que nós estamos aqui, por essa palavra, todos nós estamos nivelados em algo, todos aqui pecamos e carecemos da misericórdia e da graça de Deus, e a boa notícia é, essa graça, essa misericórdia é sobre a minha vida, sobre a sua vida, não porque nós pagamos, não porque nós fazemos algo pela nossa força, mas é a graça de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então, primeira coisa que todos nós precisamos entender: estamos todos nivelados, pastor, mas o Senhor está em cima aí, pregando a palavra, é diferente nada, peco, erro como cada um de vocês que estão sentados, todos ali pecaram, carecem da misericórdia e da graça do Senhor Jesus, que veio para mim e para você, porque a gente tem muito dinheiro, porque a gente dizima, porque a gente oferta, porque a gente paga, nananina não, veio gratuitamente, mas veio gratuitamente para mim e para você, mas não quer dizer que não teve um preço, teve sim um preço, e um preço alto, um preço de sangue, um preço que eu e você não teríamos condição alguma de pagar. Então o que eu quero que você entenda aqui nessa noite, como eu disse, talvez você está visitando aqui hoje pela primeira vez, então você entenda algo: você não está no lugar de pessoas perfeitas, você não está no lugar de pessoas santas, você não está no lugar de pessoas que são melhor do que você, porque ali o que a palavra disse? Sem distinção, todos, do maior ao menor, pecaram e carece, depende da misericórdia. Então ao entrar pelos portões, entenda algo, ao sentar do lado dessa pessoa que está aí, à sua direita, à sua esquerda, entenda algo: todos nós carecemos e dependemos de Jesus Cristo na minha vida e na sua vida, amém? Estamos entendidos? Tem alguém melhor do que o outro aqui? Então podemos prosseguir na mensagem. Irmãos, essa é a verdade. Se passaram para você aí fora que igreja é lugar de gente santa, perfeita, a palavra já nos mostra aqui que não, que todos nós precisamos e carecemos. Irmãos, na semana passada, e eu vou discorrer sobre isso aqui, porque deu gás. Eu vou discorrer sobre isso aqui porque é válido, né? Não está fora de contexto daquilo que vai ser pregado aqui nessa noite. O Israel foi me perguntar ali o título ali da mensagem ali que eu iria pregar, para colocá-la no YouTube, né? Se porventura você ainda não é inscrito no canal, você se inscreve lá, você pode acompanhar as mensagens que são pregadas aqui, não só nesse culto, mas em todos lá no YouTube, lá você pode acompanhar. Eu falei: Israel, eu vou falar do que eu sempre falo. Se você for pegar aí das pregações aí de não sei quanto tempo, não sei, de ano, aí você vai ver que eu sempre falo a mesma coisa. Pode parecer até repetitivo. E todas as vezes que eu tenho oportunidade de pregar, não que os outros pastores, a pastora Natália e os demais irmãos que estão aqui não pregam sobre isso, não, de forma alguma, eles pregam, que é o quê? Falar sobre salvação, falar sobre aquilo no qual o Senhor me chamou, e o Senhor me levantou para que eu pudesse, porque eu entendo que eu fui salvo por Jesus Cristo, amém? Quantos aqui foram salvos por Jesus Cristo, irmãos? Todos nós. Então, irmãos, como eu vou deixar de falar das coisas que eu tenho e vivido? Acho que esse microfone não vai aguentar ou não, hein? Eu vou deixar o outro aqui de cão aqui já. Deixa ele aí. Então, irmãos, como que eu não vou falar daquilo que eu tenho? E a bateria está carregada do bicho, viu? Não é bateria não. O microfone, você toma posição aí, tá? Com você ou sem você eu vou pregar a mensagem. E aí, irmãos, bom, com o microfone nós temos os montes ali. Então, irmãos, olha só, e na semana passada aqui, quem esteve aqui, teve a oportunidade, eu vou dizer assim, o privilégio de participar aqui de uma encenação que nós tivemos aqui. O nome até chique que falaram, eu falei: eu vou anotar esse nome, que eu vou falar ele, Jogral, nem sabia o que era isso. Eu acho que eu estou atrasado demais, tudo para mim que apresenta eu conheço como teatro, como peça, mas aí reuniram aí os irmãos aí, e fizeram esse jogral aqui sobre a Páscoa, falando sobre a verdade do que é a Páscoa. Como assim, pastor? Como falar da verdade da Páscoa? Sim, sabe por quê? Tem gente que até hoje nas suas mentes entende que a Páscoa é chocolate, é coelho e feriado. Você está entendendo, irmão?
entende que falou de Páscoa, já na hora vem, opa, feriado, opa, chocolate, opa, o coelhinho da Páscoa. Irmãos, infelizmente tem muitas pessoas que ainda andam por isso. Eu não estou aqui criticando, irmãos, eu não estou aqui tacando-lhe porrete nisso, não. Mas eu, irmãos, pelo ensinamento que eu tive, pelo que de fato é a verdadeira Páscoa, e foi o que eu comecei falando aqui no início, que às vezes falam para nós algumas coisas, apresentam para nós algumas coisas que não é a verdade, que está na palavra, como dizer que esse ambiente aqui é um lugar onde só tem pessoa perfeita. Mentira. Da mesma forma a questão da Páscoa. Pastor, o senhor tem contra alguém que compra chocolate, compra o ovo? Claro que não, meu irmão. Desde que você faça com sabedoria, faça com entendimento. Então aqui foi ministrado um teatro, e esse teatro aqui ele mostrava o que é a verdadeira Páscoa. E aqui na encenação eles mostraram algo, mostrando ali sobre falando de um povo que estava cativo, de um povo que estava sofrendo na escravidão, já não aguentava mais sofrer, já não aguentava mais apanhar, que era o povo de Israel que estava escravo no Egito, mediante a uma aliança que foi quebrada quando José morreu. Então ali aquele povo ali estava vivendo debaixo de dura servidão, e eles se tornaram escravos. Então nascia uma geração escrava, vinha outra geração escravo, e era coro de manhã, de tarde, de noite. Aquele povo andava sofrendo, aquele povo precisava de um resgate, aquele povo precisava de salvação. Fala comigo, salvação. Vocês estão vibrantes hoje, hein? Salvação. Eita glória. Então, irmãos, aquele povo precisava de salvação. Eles estavam vivendo uma vida angustiada, aflita, e a palavra vai dizer que o clamor daquele povo chegou até os ouvidos do Senhor. Não que Deus não estava vendo, porque dos olhos do Senhor ninguém se esconde, dos olhos do Senhor não tem como fugir de nada. Deus via o que aquele povo passava, Deus acompanhava o que aquele povo sofria. Só que a Bíblia vai dizer que em um determinado tempo, aquele povo começou a reclamar, começou a murmurar, começou a questionar, começou a pedir socorro, e a palavra vai dizer que chegou até os ouvidos do Senhor, e nós vamos ver o desfecho da história, e Deus intervindo ali e resgatando aquele povo. Irmãos, então o que nós precisamos entender, e aqui eu vou pegando alguns ganchos, aquele povo ali estava sofrendo, aquele povo já não aguentava mais, eram mais de 400 anos de escravidão, e a Bíblia vai nos mostrar isso, sofrendo debaixo de jugo, de condenação, de humilhação, de espancamento, de morte. Mas só que é o seguinte, ali nós vamos ver que durante um tempo aquele povo estava nessa situação, só que chegou um dia que eles clamaram ao Senhor. O que eu quero dizer aqui para mim e para você, eu não sei qual é a situação que você está passando, eu não sei qual é o cativeiro que você está vivendo, eu não sei qual é a humilhação que você está vivendo, mas nessa noite é a noite de você clamar, é a noite de você falar, e o Senhor está vendo, e os ouvidos estão abertos, e hoje é a noite de salvação para a minha vida e para a sua vida também. Eu não sei qual é o cativeiro, eu não sei o que é que está te empunhando, o que está tirando a sua paz, eu não sei o que é que você hoje precisa clamar para chegar até os ouvidos do Senhor, e Ele com braço forte te tirar dessa situação. Pastor, mas como assim? Deus já não estava vendo? Claro que estava, mas tem pessoas que às vezes, irmãos, elas estão confortáveis. Às vezes aquele povo estava confortável debaixo da botina, talvez aquele povo estava confortável debaixo do chicote. Tem pessoas que às vezes estão confortáveis em situações da sua vida, que eu e você olhando, a gente vai falar, misericórdia, como que essa pessoa está suportando isso? Tem pessoas que estão com as suas vidas destruídas, porque estão presas em tantas coisas, que qualquer pessoa que chegar e observar, ela vai dar um diagnóstico e dizer, como que fulano consegue viver dessa forma? Só que cada um deve se tomar a sua decisão e dizer, chega, dá um basta, e dizer, Senhor, eu não aguento mais. Sabe, irmãos, e aquelas pessoas foram isso que elas fizeram. E aí nós vamos ver que a história ela vai discorrendo, e ali nós vamos ver que o Senhor, Ele levanta Moisés conhecido como libertador do povo, e ali Deus manda Moisés ir até o Egito,
falar com o faraó para libertar o povo, e nós vamos ver que por várias vezes, faraó com o seu coração duro, ele não liberta, ele não arreda o pé, e começa a se vir pragas ali sobre o Egito, para que pudesse aquele homem liberar o povo, para que o povo pudesse ir embora, porque eles já não aguentavam mais aquela situação. E o que eu quero também aqui dizer para você, irmãos, tem pessoas que estão em situação, aquele povo era mais de 400 anos, você acha que eles seriam liberados da noite para o dia, no estalar de dedo? Não. Deus poderia fazer isso? Claro que podia, mas tudo existe um plano e um propósito, e Deus não pula as etapas, mesmo podendo, porque Ele é Deus, Ele é soberano, e Ele tem todo o poder no céu e na terra e debaixo da terra. Então nós vamos ver ali que o coração daquele homem endurecido, aquele homem olhava e falava assim: eu vou perder esse povo? Que me abana quando eu estou com calor, que me traz comida quando eu estou com fome, eu não preciso fazer nada, é só mandar. Da mesma forma você acha que o inimigo, aqui o faraó simboliza o nosso inimigo, você acha que o inimigo vai querer te libertar da noite para o dia? Você acha que ele vai querer te libertar daquilo que você está cativo, que você vai clamar ao Senhor, do estalar de dedos? Nananina, não é assim que funciona. Então, irmãos, mas nós temos que continuar perseverando, firme, confiando, buscando o nosso libertador, porque de fato Ele nos liberta de todo o mal. E aí nós vamos ver que por várias vezes Moisés ia ali e falava: faraó, liberta o povo, para o povo e prestar culto ao Senhor. Faraó, libera o povo. Aí até que veio uma praga mais pesada, e essa praga seria que todos os primogênitos do Egito morreriam. Ao chegar à meia-noite, passaria-se o anjo da morte, e todos os primogênitos ali, se fosse que não estivesse cobertos pelo sangue do Cordeiro, perderiam a sua vida. E ali então deu-se início à verdadeira Páscoa. E nós precisamos entender que em toda a Bíblia ela não é desconexa. Desde Gênesis até Apocalipse, existe uma mensagem central na Bíblia, um personagem central. E você sabe quem é, irmão? Quem é? Jesus Cristo. Então todos os textos de Gênesis, Apocalipse, você vai encontrar sobre Jesus, em um outro tipo de figura, mas falando de Jesus. E aqui nós vamos ver que ali é dado uma direção a Moisés, que era um intermediador daquele povo, que Moisés, conhecido como libertador, como a figura ali, vamos dizer, de Deus ali, falando com o povo. Então vem uma direção para Moisés, e Moisés repassa para o povo, dizendo que pegasse um cordeiro puro, sem mancha, sem mácula, sem nenhuma deficiência, e ali eles fizessem o quê? Matassem aquele cordeiro, juntassem a sua família, se alimentassem ali daquele cordeiro puro, perfeito, tá? E tinha ali também as ervas amargas. Eu não vou me ater nesses detalhes, que eu estou só dando uma passada para a gente entrar aqui no que nós vamos falar aqui nessa noite. Já estou falando que é sobre salvação. E ali nós vamos ver que há uma direção dizendo: vocês vão pegar o sangue do cordeiro e vocês vão passar nos umbrais da porta. E todo aquele lugar, toda aquela porta, todo aquele umbral que estiver passado, aspergido o sangue do cordeiro, o espírito da morte vai passar por cima. Daí o nome de Páscoa, significado passagem, passar por cima. E assim como receberam a direção, eles ouviram, eles obedeceram, e eles ali mataram, cada um matou um cordeiro, e assim como a ordem foi dada, eles fizeram. Chegaram-se no horário a qual o Senhor havia falado, o espírito de morte passou, e todos os primogênitos do Egito, que não estavam cobertos pelo sangue do cordeiro, pereceram e morreram. Mas toda aquela casa que havia o sinal, toda aquela casa que estava cravado, passado o sangue do cordeiro, não houve morte, não houve destruição. E o que isso tem a ver com nós, pastor? E aí nós vamos ver lá em Êxodo 12, 23 ou 24, se eu não me engano. E o Senhor dá uma ordem para eles, dizendo assim: olha, isso que vocês estão fazendo, vocês vão passar para os seus filhos, vocês vão passar para as gerações, e isso vai ser algo perpétuo.
O que é algo perpétuo? Não tem fim. Essa passagem, esse ato, esse simbolismo jamais vai se acabar. Então, irmãos, o que eu quero dizer para você é, e eu já ouvi alguns rumores sobre isso, dizendo: ei, a salvação era para o povo lá de Israel, a salvação era só para aquele povo lá, nós não temos nada a ver com isso. Ei, mas aí nós já vamos ver esse texto aqui, essas mentiras que falam, cair por terra mediante a esse texto, porque ficou para algo perpétuo, para que alcançasse a minha vida e a sua vida também com salvação. E aí nós vamos ver, irmãos, que não se limita somente ao povo de Israel, que não se limita somente àquele povo. E aí nós vamos ver, irmãos, nos textos, que isso é algo que foi pedido para ser perpétuo, algo que fosse passado de geração em geração. E aí nós vamos ver a instituição do novo modelo da Páscoa, vamos dizer assim, não anulando o que era o sentido verdadeiro da Páscoa, que era o sangue do Cordeiro que nos traz a salvação. Você pode falar comigo? O sangue do Cordeiro que me traz a salvação. E é isso, irmãos, o sangue do Cordeiro, representado ali naquela época por aquele cordeiro ali, o animal mesmo, o sangue. Mas aí nós vamos ver Jesus trazendo essa nova instituição, quando ele faz ali a ceia com os seus discípulos, que ele pega ali aquele suco, e ele pega aquele pedaço de pão, e dizendo: eis aqui o que simboliza o meu sangue, eis aqui essa que simboliza o meu corpo, fazer isso todas as vezes em memória de mim, até que eu venha. Então não ficou restrito somente para o povo lá de Israel. Verdade é, e nós vamos ver lá em João 1, do 11, João 1, 11 em diante nós vamos ver. Coloca para mim, por favor, João 1, 11. Irmãos, tudo que nós vamos falar aqui está na palavra, está na Bíblia. Não tem invenção de pastor Washington aqui, não tem invenção de pastor Natália, está na Bíblia. Do mesmo texto que está aqui, está na sua também, seja no celular, ou seja no que for. Se você estiver usando uma leitura, uma Bíblia fiel às Escrituras, está aí. Olha só, irmãos, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Segura aí. Então, irmãos, fato é que aquele povo era um povo, e ele é um povo escolhido. O povo de Israel é conhecido como a menina dos olhos do Senhor. Então a salvação, o plano de salvação de uma geração era para aquele povo, era para aquelas pessoas, veio para eles. Mas o que eles fizeram? Eles não aceitaram, eles não o receberam. Passa para mim, por favor. Mas, olha aí, se eu e você não entramos nessa história, sim ou não, se não é para nós também, o plano perfeito que Jesus fez, realizou, da salvação, é para mim, é para você. Quantos aqui, irmãos, reconhecem Jesus como Senhor e Salvador? Levanta a sua mão, irmão. Não precisa ter vergonha não, todos nós aqui reconhecemos. Então aqui ó, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem em seu nome. Então, irmãos, nós cremos no nome de Jesus, amém? Nós cremos que Ele é o Filho de Deus, amém? Então a salvação também é para mim, é para você. Então, irmãos, nós vamos ver que isso aí já cai por terra. Então nós vamos ver que aquele povo ali durante o tempo, eles puderam ver e experimentar do que era a salvação de Jesus, do que era a salvação de Deus. Porque estavam cativos, estavam presos, estavam oprimidos, precisavam de salvação. E a salvação os alcançou, e aquele povo ali é retirado daquele lugar de escravidão, e eles ingressam em uma caminhada em direção a um lugar no qual o Senhor havia dito a eles. E aí nós vamos ver, irmãos, que no meio do caminho há muita confusão, há muita rebeldia, e ali as pessoas começavam a se rebelar, começavam a se revoltar contra Moisés, contra Deus. Em determinado ponto eles falam assim: Moisés, por que você trouxe nós aqui para esse deserto? Por que você trouxe nós aqui para a gente morrer? Um povo que já estava carimbado para sofrer o resto da vida. Irmãos, lá era o seguinte: nasceu,
pegou um fiscozinho, já vai trabalhar até morrer. Essa era a sentença deles, não tinha outra, era essa e ponto final. E aí nós vamos ver, esse povo foi liberto de lá, eles foram tirados de lá, e estavam sendo direcionados para uma terra que mana leite e mel. Resumindo, vocês estão saindo do inferno e estão indo para o céu. Resumidamente falando aqui, diretamente, vocês estão indo para o céu. Só que chegou uma hora que aquele povo parou. Aquele povo ali começou a reclamar e se esqueceram, parece que se esqueceram do que eles passavam lá. Que eles começam a falar assim: ô Moisés, você tirou nós de lá para a gente morrer aqui nesse deserto? Lá pelo menos a gente tinha pepino, lá pelo menos a gente tinha melão, lá pelo menos a gente tinha cebola, mas também tinha tiro no lombo, também tinha chicote, e vocês não lembravam não. O que eu quero dizer para você é: não se esqueça da onde Jesus te tirou, não se esqueça da onde Deus te tirou. Todos nós éramos escravos, estávamos já predestinados à condenação eterna, mas Jesus Cristo veio e nos trouxe a vida eterna com Ele. Então quando você for lembrar e dizer assim: nós lá no mundo, nossa, as coisas para mim lá era melhor, era mais fácil. Será que eu saí, eu abandonei, eu fiz a conversão que tanto falam, para mim poder sofrer tanto? Será que hoje você sofre tanto, ou seus olhos foram abertos? Então, irmãos, pegue isso aqui também como exemplo para você. Aquele povo começou a murmurar, começou a reclamar. E aí, irmãos, nós vamos ver que no deserto ali, Deus usa a vida de Moisés ali e escreve os 10 mandamentos, que são as leis. E o porquê que eram aquelas leis, irmãos? E tudo nós vamos ver aqui que está ligado. Para que eram aquelas leis? Para que foi criado os 10 mandamentos? E para que foi instituída a lei? Para mostrar ao povo ali aonde que estava pecando e para apontar o pecado. Única e exclusivamente para isso. Que isso, pastor? Os 10 mandamentos era para mostrar para aquele povo rebelde, para aquele povo que estava sem limite, que estava reclamando. Deus foi lá, instituiu, pediu Moisés para cravar nas tábuas lá. O Senhor cravou, trouxe e mostrou para eles ali, ó: a partir de agora aqui, ó, a lei aqui, ó. Vocês estão querendo falar? Vocês estão querendo? Então vamos aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. E aí vem os 10 mandamentos. Eu já vou te avisar para você. Os 10 mandamentos, sabe para que foi? Foi para mostrar o pecado e para mostrar para as pessoas que sem Deus não tinha como cumprir aquilo ali. E eu já vou afirmar para você: é impossível qualquer ser humano aqui dentro aqui, a começar por mim, pelo Bruno que já está aqui em cima, cumprir os 10 mandamentos. O único que veio na forma de homem também, 100% Deus, 100% homem, que cumpriu as 613 leis, na risca, sem faltar em nada, sabe quem que foi? Aquele que deu a vida por mim e por você, Jesus Cristo. Agora eu e você não conseguimos. Às vezes você pode olhar: que é isso, pastor? Os 10 mandamentos? Sim, está lá, um monte, os 10, que todo momento nós estamos falhando. Sabe o que é aquilo ali? A lei. A lei foi instituída para mostrar aquele povo. E pela lei, era o seguinte: você não cumpriu, você está morto. Não cumpriu, você foi pego adulterando, pedrada. Você foi pego roubando, olho por olho, dente por dente. De quem que você roubou te mata. Sabe o que é isso? Na lei não tinha conversa. Falhou, cerol. Na lei, errou, você foi pego, tchau. Sim, era assim que funcionava. E aí, irmãos, aquele povo começou a ser regido por essa lei. Mas lembra que eles foram salvos pelo sangue do Cordeiro, lá atrás, quando estavam cativos, estavam sofrendo, oprimidos de tal forma, apertaram tanto que chegou a gritar, e o clamor chegou lá no ouvido do Senhor. Não diferente de nós, quando o bicho pega, a gente clama: Jesus, tem misericórdia de mim. E aí nós vamos ver que aquele povo ali começou a ser conduzido. Então, irmãos, nós precisamos entender algo. É impossível eu e você cumprirmos os 10 mandamentos. Você pode cumprir 9, às vezes chegar no último lá, você vai vacilar. Às vezes você pode cumprir 2, 3. E se nós fôssemos pegar aqui para a gente ler, para a gente fazer uma observância, quantos aqui, às vezes, a começar por mim, que olhar e falar: ixi, nesse aí eu já vacilei. E o judeu, ele veio da sua linhagem, ele veio pautado nisso. E o judeu, aqueles que não reconhecem Jesus, aquele, como a forma a Bíblia disse ali, que Jesus veio para os seus, mas eles o rejeitaram.
até hoje, eles são conduzidos nessa pegada de que tem que cumprir a lei, coisa que nem eles conseguiam cumprir, e era o que Jesus tinha hora que pegava eles de chilapada. Sabe o que era? Eles falavam: olha, você não pode cobiçar, e cobiçavam. Olha, você não pode adorar outros deuses. Adorava o dinheiro, adorava templo, adorava tantas outras coisas. Então, em todo o tempo, aqueles que se diziam ser doutores da lei, aqueles que se diziam ser cumpridores dos mandamentos, em todo o tempo estavam falhando. E era o que Jesus mostrava para eles, falava: cara, vocês também precisam, vocês também têm que reconhecer que a salvação vem por vocês também, porque senão vocês estavam mais ou menos enrolados. Mas eles não reconheciam, eles não aceitavam. Prova essa, você vai ver lá em Marcos 10, que vai falar do jovem rico. Vai falar que o jovem se aproximou de Jesus e falou: bom mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus vai falar aquela assim: por que me chamas bom, se bom só tem um, que seja Deus? E aí ele fala assim: você conhece os mandamentos? O jovem de pronto, irmãos, o judeu genuíno, deixa eu dizer para você, ele com 12 anos, ele já tem os 5 primeiros livros da Bíblia decorado na ponta da língua. A mensagem que você falar, fala lá, Gênesis tal, ele fala. Os 5 primeiros livros ele tem lá, cravejado no seu coração, vem de tradição, vem de ensinamento daquilo, por isso que eles defendem, por isso que eles abraçam, por isso que eles até morrem por causa disso. E aí nós vamos ver que aquele jovem de pronto fala assim: os mandamentos? Senhor, conheço todos eles, e os observo desde a minha infância. Jesus olha para aquele jovem, não com um olhar de arrogância, não com um olhar de prepotência. Ele olha para aquele jovem, a Bíblia vai dizer que ele o amou, e fala assim: te falta uma coisa, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue, que você vai ter um tesouro nos céus. E a Bíblia vai dizer que aquele jovem saiu muito triste de perto de Jesus, porque ele possuía muitas propriedades. E aí nós vamos lá para os 10 mandamentos. Primeiro, amarás o Senhor teu Deus sobre tudo e todas as coisas, e depois, ao próximo como a ti mesmo. De cara, ele quebrou o primeiro, que era amar a Deus. Ele amou mais quem? O dinheiro. Segundo, quando falou de vender e dar aos pobres, o quê? Eu trabalhei a vida inteira para conseguir isso aqui, irmão Sebastião, eu vou dar para sem vergonha? Não vou dar. Não, cada um que trabalhe, se vire. Eu trabalhei a vida inteira para construir o meu império, e eu agora vou entregar o meu dinheirinho tão suado. Está igual o tio lá do tio Patinhas lá, nadando dentro das moedas, dentro do dinheiro. Amou o dinheiro, não amou o próximo, quebrou o mandamento. Precisa ou não da salvação de Cristo sobre a vida dele? Claro que precisa. E aí, irmãos, nós vamos ver que nós não conseguimos. A lei, os mandamentos era para mostrar o pecado, e era para mostrar que sem Deus eles estavam mais ou menos enrolados, porque eles não conseguiriam. Então, irmãos, nós vamos ver aqui que eles rejeitaram. Mas aí veio para mim, veio para você, que já falamos aqui algumas vezes que nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor Salvador. E se você nessa noite está aqui, ainda não fez isso, hoje você vai ter essa oportunidade, ou você já está tendo essa oportunidade desde a hora que você colocou os seus pés aqui dentro. Porque a salvação é para mim, a salvação é para você, sem distinção. Não importa se é alto, se é baixo, se é inteligente ou não, a salvação veio para mim, ela veio para você. E aí nós vamos ver, irmãos, que eles rejeitaram. E como eu disse, o judeu, ele vai nessa pegada de que eu tenho que cumprir, então ele começa a achar que ele vai para o céu, sabe por quê? Pelo que ele faz. Ele começa a achar que ele vai alcançar aos céus. Eles acreditam em céu, eles acreditam em Jesus. Fala com seu irmão assim: você acredita em Jesus? É bom que você estiver filando, ele vai acordar aí. E volta a dizer: faço isso por amor a você, tá? Esse irmão dos lados está aí para te ajudar na caminhada. Aleluia. Domingão, comeu afeijoado, franguinho. Ai, pesa, irmão, dá um soninho. Mas nós estamos aqui para te ajudar, fica tranquilo, tá? Irmãos, então nós vamos ver que o judeu, ele fica nessa pegada de que ele vai conseguir chegar aos céus, ou ele não vai para o céu por causa da força do seu braço. Eles levavam isso lá, e isso se estendeu também para o tempo de Jesus, e eram os embates que tinha entre Jesus e eles, que ficavam nessa, entendendo que
ir para o céu, a fé era pelas coisas que eles faziam. O chegar até o céu era para a força do seu braço, era porque era o cumprir as leis. Jesus veio para botar fim a essa lei que tiravam eles da comunhão com Deus, porque era impossível de cumpri-las. Abre para mim aí lá em Efésios capítulo 2. E aí nós vamos ver, irmão, se a fé, se o ir para o céu é pelas obras que nós fazemos. Efésios 2, 8. Vamos ver se é pela a força, se é pelo conhecimento, se é, irmãos. Ok, vamos lá, rapidamente aqui. Se hoje fosse para a gente ir para o céu, hoje, agora, para validar, para a gente ir para o céu, se todo mundo está aqui tivesse cumprido os 10 mandamentos, quem que ia subir? Eu sou o primeiro a falar: misericórdia, Jesus, leva eu que eu não... Jesus tem misericórdia, porque eu já errei um bocado aí, Jesus. Então, irmãos, os judeus, aqueles que rejeitaram, aqueles que as suas gerações lá de trás foram tiradas do cativeiro, tirados da escravidão, e vem dominando e continuam nessa pegada, que é pela força do braço. Mas aí a palavra vem para nos mostrar e desconstruir. Então não pense você que você vai para o céu porque você é bonzinho demais. Não pense eu e você que nós vamos para o céu porque todo mês nós depositamos um valor aqui no gasofilaço. Não pense você que nós vamos para o céu porque nós não roubamos ninguém, e continue assim, porque sabe por quê, irmãos? E nós vamos ver no texto aqui o porquê que para ir para o céu é somente por Jesus Cristo, pela graça, pela misericórdia, pelo amor e pelo perdão. Por quê? Pela graça sois salvos, por meio da fé. A fé em quem, irmão? A fé em quem, irmão? Jesus. E isto não vem de vós, é dom de Deus, de você acreditar, de você crer na palavra. Isso vem do próprio Deus para a minha vida e para a sua vida, irmãos. Passa para mim. Não vem das obras. Por que não vem das obras, irmão? Para que ninguém se glorie. Sabe o que é isso? Digamos que se fosse pelas obras, pastor Walsh conseguiu cumprir os 10 mandamentos. Eu só não vou falar que eu ia chegar no céu de tupete alto, que eu não tenho. Mas imagina só, cumprir todos os 10 mandamentos: não matei, não roubei, não adulterei, honrei a Deus acima de tudo e de todas as coisas. Eu ia chegar lá igual a música lá do Silvio Santos: abre alas aí que eu vou passar, abre esse portão aí, deixa eu chegar, que aqui está chegando quem cumpriu os 10 mandamentos. Igual o jovem rico. O quê? Os 10 mandamentos? Isso aí é o tiro de letra, está cravado aqui no coração e na língua. Sabe por que não é pelas obras? Senão, o Bruno ia chegar lá e falar: eu estou aqui porque eu tangi lá no altar, toquei canções maravilhosas. Não que isso não contem, tá? Não que isso também não contabilize, porque Deus olha a nossa entrega, o nosso empenho e a nossa disposição, tá? Não pense também que não servir não vai contabilizar, vai também, mas não é por ela que você vai ir lá não, irmão. E aí, irmão, chegava lá, imagina nós chegando lá, bobear, Jesus ia estar lá, nós, opa, quem que é esse senhor aí? Não precisava dele, se fosse pela nossa força do nosso braço, não precisava dele. Mas quando a gente entende que é por Ele, que veio por Ele, eu já fico ansiando no meu coração o dia que vai chegar, e esse dia está próximo, que assim como Ele é, eu verei, e eu quero me lançar nos seus braços, e beijar e dizer: obrigado, meu Senhor. É isso, porque ela vem, não das obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém se perca, porque se fosse por isso, ninguém ia conseguir chegar lá. Da mesma forma que muitos estão vivendo em uma extrema condenação, pensando assim: ai pastor, o senhor falou isso agora, deu ruim, eu não cumpro nenhum dos mandamentos, então tão logo eu vou para o inferno. Ei, para. Se você ainda não entendeu que a salvação veio para você, se você ainda não entendeu que você é salvo quando você crê em Jesus e você se entrega para Ele, eu posso até parar aqui de falar,
Sabe, irmãos, às vezes você está aí dizendo, e agora? Ei, você também não vai para o inferno, porque você deixou de cumprir os mandamentos. Deixa eu dizer, ninguém aqui consegue, então todo mundo ia para lá. Todos nós precisamos e carecemos. Lembra o que eu falei lá no início da pregação? Romanos 3, 23, todos pecaram, carecemos e precisamos. Então é para isso que a lei. E você sabe por quê, irmãos, que isso é algo muito perigoso? Que tem pessoas que, assim como esses judeus, nos dias de hoje também, tem pessoas que ainda acham, tem religiões que acham que elas vão por causa das obras. Mete a mão no bolso, compra caixa de leite, faz um monte de trem, mas não é porque é bonzinho não. E deixa fazer, porque querendo ou não, algumas pessoas são beneficiadas com isso. Deixa comprar carreta de caminhão de leite, tem que comprar mesmo. Eu só não compro se eu não tiver. Se me pedir eu compro, mas eu não estou baseado nisso não. Eu faço por amor ao meu Senhor, e eu entendo que Ele disse que eu tenho que cuidar do necessitado. Mas aí tem pessoas que fazem isso, sabe por quê? Deixa eu doar, deixa eu pagar, porque senão, a hora que eu chegar lá, eu estou enrolado, ou senão, a hora que eu voltar de novo para essa terra, eu venho como uma barata, eu venho como um inseto, e alguém vai pisar em mim, nas minhas costas. Vocês acham que isso é brincadeira? Tem gente que vive nisso aí, irmão. Deixa eu aqui fazer as boas obras, porque pode ser, e aqui eu já vou abrir um parênteses, que eu não estou criticando religião de ninguém aqui, não estou criticando, e eu não tenho tempo para isso, eu venho aqui para expor a palavra, e o que eu estou falando aqui é bíblico, é a palavra. Então é o seguinte, irmão, Jesus veio e nos salvou, não é pela obra. Então não adianta achar também assim, eu vou dar uma amenizada aqui, porque a hora que eu estiver lá no purgatório, eu vou ter um desconto. Não cai nessa não, irmão. Não vai nessa não. Sabe, eu tenho que te falar isso, eu tenho que falar a verdade da palavra. Não tem isso. Todos nós comparecemos diante de Cristo, para a gente prestar conta. Não é, irmãos, não que eu não tenha que fazer obras, temos que fazer, mas não condicione a isso a sua salvação, ou a sua ida para o quinto inferno. Sabe, irmãos, não caia nisso. Eu estou dizendo aqui, essa mensagem se encaixa para você que já está na caminhada, ou como eu disse para você que chegou aqui hoje pela primeira vez, a salvação é para você, e eu te afirmo isso aqui nessa noite, mediante a palavra de Deus. E aí, irmãos, nós vamos ver que essas pessoas lá e hoje se apegam na questão de fazer. E aí nós vemos até no nosso meio cristão, pessoas que professam a sua fé em Jesus, que ficam nessa de fazer. Coloca para mim Mateus 7, 21. Mateus 7, 21. Que nós vamos ver se é nas obras, se é fazer, se é acontecer. Que hora que nós chegar lá, nós vamos ser recebidos. Oh, venha filhinho. Sim, vamos ser. Mas é por causa das obras que eu fiz? Olha só, preste atenção nisso aqui. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, irmão, nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, nem todo mundo que fala aleluia, glória a Deus, vai entrar no reino do céu. É a palavra que está dizendo. Passa para mim, por favor. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Não fizemos muitas obras? Não fizemos muita caridade? Não fizemos muito movimento? Não fizemos muitos shows? Não fizemos muitos espetáculos? Ei, expulsamos demônios. Ei, falamos para o paralítico andar, ele andou. Senhor, olha que coisas maravilhosas. Uai, pastor, mas não é isso não. Sim, podemos fazer, porque foi nos dado esse poder através de Jesus Cristo para a gente exercer essas coisas, mas não são elas que vão te validar. Pode ter pessoas que vão passar sua vida inteira aqui, ninguém vai ser curado você orando, mas no seu interior você foi curado por Jesus, e isso testifica a sua fé no poderoso Deus. E aí vamos dizer, fizemos muitas maravilhas, e olha o que o Senhor vai dizer para essas pessoas que estão apegadas naquilo que diz que é pela obra.
é pela força do braço, é pelo movimento, é fazer culto o dia inteiro, a semana inteira, é promover movimento, é sacudir, é balançar, é fazer cruzilhada, é fazer misericórdia, cruzilhada não, sangue de Jesus, é cruzada, irmão, cruzada de milagre. É errado fazer? É claro que não, mas é fazer ela sem propósito é uma encruzilhada mesmo, está muito errado não, né? Fazer uma sem propósito, sem Deus, está encruzilhada, é até pior. Misericórdia. Não errei de tudo não, né? Deu para dar uma consertada aí. É um mineiro mesmo, né? Aí, irmão, então eles direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? Eu preguei isso aqui a última vez que eu ministrei aqui. O que é pecar? Todos nós aqui estamos cientes que nós pecamos e erramos, mas precisamos nos arrepender e converter. Eu preguei isso aqui semana passada. Se quem estava aqui semana passada já não lembra disso, irmão, misericórdia. O que é iniquidade? É quando a pessoa começa a pecar e já não liga mais de se arrepender. Já não liga mais. Semana passada não, irmão. Na outra semana. Semana passada foi a Páscoa. Semana passada foi o coelho, né? Misericórdia, né, irmão? Você está doido? Irmãos, a iniquidade é aquela pessoa que peca sem freio. A iniquidade, você sabe o que é? É aquela pessoa que não se arrepende, é aquela pessoa que não se converte, que não toma posição, errou, como eu digo, errar, é o pecado mesmo, rebeldia contra Deus, ela não se arrepende, isso é iniquidade. E tem pessoas que estão na iniquidade, e estão aí pregando, estão falando, estão fazendo as cruzadas, igual eu falei, estão expulsando, sabe por quê? O demônio sai, não é no meu nome não, irmão, é no nome de Jesus, porque ele tem zelo com a palavra dele, mas nós vamos ter que prestar conta, porque vai chegar um dia, e esse dia está próximo, que nós vamos nos encontrar com ele para poder prestar conta. E é isso que é iniquidade. A iniquidade é aquela pessoa que não se arrepende. A iniquidade, sabe o que é? É a pessoa, irmãos, pecar, como eu disse, ninguém aqui vai conseguir cumprir os 10 mandamentos, mas eu errei aqui, eu pequei, Senhor, me perdoa. Eu falei isso aqui também na última vez que eu preguei. Você pode se arrepender 1 milhão, 10 milhões de vezes, irmão, e Deus vai te perdoar. Agora a iniquidade chega como um cheiro podre nas narinas do Senhor, e vai ter consequência. E aqui não adianta você tocar, não adianta você pregar, não adianta você estar em liderança de célula, não adianta você parecer, ter aquela roupagem de crente. Era o que aqueles judeus na época era, tinha uma banca de serem perfeitos, mas era sepulcaiado. Sabe o que era? Por fora parecia que estava bom, mas por dentro todo podre e rebentado. Essa é a verdade. Por fora uma banca incontestável, mas por dentro estava podre e destruído. Aí, passa para mim por favor. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Aqui fala do homem que ouve a palavra de Deus, que absorve e coloca em prática. É como aquele homem que construiu sua casa na rocha. Agora o que só ouve e continua na iniquidade é igual aquele que construiu sua casa na areia. Vem a chuva, vem a tempestade e leva embora. A rocha também vem chuva, vem tempestade, mas ela está firmada. E quem é a rocha, irmão? A rocha é Jesus Cristo. Então, irmãos, não é pelas obras, não é pela nossa força. E quem que estava falando isso, irmãos? E aqui está lá em Romanos 10, eu ainda não li o texto não, mas vou ler, mas fique tranquilo, nós estamos falando, está na Bíblia. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele aqui em Romanos 10, quando eu pedi para você abrir a sua Bíblia, ele vai ali falar com aquelas pessoas, com aqueles judeus, com aqueles irmãos, e ele começa aqui de uma forma, irmãos, e tem algo que no apóstolo Paulo me chama a atenção, não que nos outros não chamasse, mas é a forma como ele trata com amor. Ele vem chamando atenção, irmãos, é dando porretada mesmo, mas sabe o que? É com amor. Sabe por que o filho tem hora que tem que dar umas varadas o pai tem que dar umas varadas no filho? Ele faz isso, o coração corta, mas é com amor.
Lá em casa tem hora, irmãos, o Heitor nem tanto, mas a Heleninha, meu Deus do céu, a Carol tem hora que tem que pegar a varinha e vai dar nela lá umas varadinhas, o que eu faço? Eu saio vazado de perto, porque eu falo assim, não vou ficar aqui não, senão ela vai correr, eu vou salvar ela, porque isso é a vontade do Pai. Mas tem que corrigir, e a Bíblia fala que se você não tratar o seu filho de corrigir, você está jogando ele, sabe para quê? Para a boca do diabo, para ele ter a vida dele destruída. Você não vai estar livrando ele do Seol. O que é isso? O inimigo, o inferno. Então tem que corrigir, irmão. E aí, irmãos, o apóstolo Paulo, ele vem, e você vê da forma que ele vem de chamar a atenção, de uma forma, muitas das vezes, de descer o porrete, mas ele vem com amor, ele vem com zelo. E aqui não é diferente quando ele vem advertir esses irmãos que estão apegados à lei, estão apegados naquilo de que, se não cumprir o mandamento, se não cumpriu a lei, pronto, vocês estão enrolados, sendo que eles mesmos não cumpriam, não conseguiam. Então eles ficavam pedindo coisas para as pessoas que era impossível. A intenção da lei, volta a dizer, dos mandamentos era para mostrar para o povo o pecado, para dar nome ao pecado e mostrar, sem Deus nós estamos mais ou menos enrolados. E aí nós vamos ver aqui que o apóstolo Paulo começa da seguinte forma, olha que lindo. E aqui ele vai chamar a atenção dos camaradas, tá? Olha como que ele começa. Irmãos, o desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para que se salvem. Pois lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. O que isso aqui o apóstolo Paulo está querendo dizer? Ele começa falando, olha aqui meus irmãos. Sabe, irmãos, o apóstolo Paulo, podemos dizer que ele foi um dos maiores teólogos que existiu. Podemos dizer que da sua época ele era o cara das escrituras. Tinha os apóstolos lá que foram antes dele, mas se você for ver o conhecimento que esse homem tinha, devido à sua linhagem, que era lá do judaísmo, tá? Que era desses camaradas aqui que rejeitam Jesus. O ensinamento, a inteligência que aquele camarada tinha, ele era o teólogo mor. E uma coisa interessante, irmãos, que a gente vai ver aqui, que a gente tem que pegar como exemplo do apóstolo Paulo, e não tem como deixar de falar isso. Ele mesmo com tanto conhecimento, mesmo com tanta sabedoria, convertido, ali depois de ter tido seu encontro com Jesus, e nós vamos falar um pouquinho antes disso, dele ter tido seu encontro com Jesus, ele não desprezou algo que infelizmente, maioria das pessoas que adquirem muito conhecimento, elas fazem, elas deixam de lado, sabe o que é? O se importar com o próximo, o se importar de pregar, de orar. Olha o que o apóstolo Paulo estava fazendo aqui, estava orando pela vida daqueles irmãos que estavam perdidos. Infelizmente não é todos, mas a maioria, que tem hora que começa a estudar demais, começa a granjear conhecimento demais, sabe o que faz? Para de orar para a vida do irmão, para de interceder pela vida do próximo, se cria nele uma resistência, se cria nele uma dureza de coração, que é totalmente contrária à vontade de Deus. Você pode ser assim uma pessoa extremamente estudada, uma pessoa extremamente conhecedora da teologia, mas ter seu coração cheio de amor para com o próximo, sim ou não, irmão? Mas infelizmente muitos se tornam de uma forma, e aí que vem, que a letra mata. Muitos só querem saber da letra, de expor aquilo que acha, aquilo que pensa, e infelizmente, irmãos, acabam abrindo esse outro lado aqui, que é o lado, sabe de quê? De pegar o conhecimento que tem, aplicar, interceder pela vida de cada um. E olha o que o apóstolo Paulo aqui está fazendo, ele falando, Senhor, eu oro, e a minha oração é para que Israel se salve. Sabe por quê? Sabe o que ele via neles, irmão? A mesma coisa que o apóstolo Paulo tinha, e ele fala como conhecimento de causa. Ele não está falando do que falaram com ele, ele era desse jeito, ele era como esses judeus, ele tinha, sabe o que? E ele reconhece isso aqui, zelo pelas coisas de Deus. Você sabia que o apóstolo Paulo, antes de se converter, antes dele se tornar um apóstolo de Cristo, ele era um perseguidor da igreja? Coloca lá para mim, Gálatas 1,13, Gálatas 1,13. Você sabia que o apóstolo Paulo, antes de se converter,
antes dele pregar a mensagem, antes dele chegar aqui e orar pela vida dos irmãos, para que os irmãos se convertam, e reconhecendo o zelo que eles tinham para as coisas de Deus, mas era de uma forma que não era correta, era de uma forma sem conhecimento, porque ele também era dessa forma. Olha aqui, porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e as assolava. O apóstolo Paulo, irmãos, aonde que tinha um crente que professava a fé, que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, ele seguia e mandava descer o pau. Aonde que tinha lá, como você sabia, que quando lá Estevão estava citando a palavra lá, estava pregando, estava falando no apedrejamento dele, quem estava segurando a capa dos camaradas que estavam apedrejando, era Paulo. E você sabe por que ele fazia isso? Porque ele entendia que ele estava fazendo o certo. Ele entendia que ele estava agradando ao seu Deus, que os seus pais te ensinaram desde a infância. Então por isso, no coração dele está assim: o que? Esse negócio de Cristo ressuscitou, ele ainda nem veio, isso aí é blasfêmia, isso aí é heresia, eu tenho que combater, não é assim. Ele encarcerava, ele assolava e perseguia as igrejas, e ele fazia isso por ignorância, sem entendimento, porque ele era zeloso com as coisas de Deus. Prova essa é, depois que ele se converteu, continuou zeloso, continuou temente e fiel às escrituras sagradas, mas agora conhecendo o Cristo ressurreto, que veio e se apresentou para ele. Então, irmãos, faziam zelo, mas era um zelo de uma forma sem entendimento, visto que não conheceram a justiça de Deus e procuraram estabelecer a sua própria justiça. Não se sujeitaram a que vem de Deus, o que é reconhecer que Cristo veio para colocar fim, para cegar, para resolver o problema que a lei mostrava. O que era? O pecado, que é a rebeldia e que nos afasta de Deus. E o salário do pecado é a morte. E eles não entenderam, quiseram criar a sua própria justiça. Não se sujeitaram ao que vem de Deus. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por ela. A justiça, porém, que vem da fé diz assim: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Lembra que eu falei que pessoas que entendem que vão subir ao céu por causa das obras? Se você não fez, você está enrolado. Se você não fez, você vai para o inferno. E assim por diante vai. Viverá por ela. A justiça, porém, não perguntes o teu que vai subir ao céu. Isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo. Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Irmãos, aqui, mediante a tudo que eu falei desde o início, desde a explanada que eu dei do culto passado, nesses textos que nós passamos, aquilo que nós estamos dialogando, tudo se resume na salvação de Jesus Cristo por mim e por você. Nós já entendemos que não é na força do nosso braço, nós já entendemos que não é pagar, porque, diga-se de passagem, como eu disse, vendiam-se até terreno no céu. Compra aqui, compra esse terreno aqui. Não é pelo que você faz, ou não é pelo que você deixa de fazer. Graça é algo que veio para mim e para você de graça, mas teve um preço que foi pago, um preço muito alto. Então, irmãos, tudo que se resume ao que eu venho falando aqui desde o início, é a salvação de Jesus, para mim e para você. Irmãos, aquelas pessoas ali estavam aderindo à lei, e estavam desprezando o que salvou a vida deles, porque aqui Jesus já tinha sido entregue, Jesus já tinha morrido e ressuscitado,
E para Paulo poder ter esse diálogo e enviar essa mensagem para aqueles irmãos, é porque eles foram alcançados pela salvação, pela graça. Porque se eles fossem para ser regidos pela lei, a sua maioria já estaria morto. Porque na sua maioria ali, eu posso afirmar, todos não conseguiam cumprir os mandamentos. Então era digno de sentença terrena, sentença de morte. E aqui o Senhor nos mostra que o que nós precisamos fazer para reconhecer o que Ele fez por nós. Você crê no seu coração e com a sua boca confessar. Pastor, mas o que é esse negócio aí? Eu não preciso de confessar publicamente. Entre você achar e o que de fato é, aí não desrespeitando ninguém. O que você acha, mediante isso aqui, está totalmente errado. Porque aqui fala que se você quer com o coração, você confessar com a sua boca. É o que a Bíblia está dizendo. Não estou falando para você confessar com a sua boca, para você aparecer aqui, para a gente poder postar uma foto sua que você vê aqui na frente, não. É para publicamente. Eu vou pegar um exemplo aqui muito bom. Quantos aqui são casados? Quantos aqui não são casados? Levanta. Sua hora vai chegar, coisa maravilhosa. Sua hora vai chegar, vai ver o que é coisa boa, irmão. Oh, Jesus! Irmão, que coisa maravilhosa. Por isso que Jesus tem que ser a terceira pessoa para estar com nós. No casamento. É bom demais. Vocês estão rindo, né? Irmãos, olha só. Quando aqui nós casamos, também sou casado, muito bem casado, diga-se de passagem. Minha esposa também é muito bem casada. Nós marcamos lá no civil, como todo mundo que casa dentro do que é o correto, o certo, você tem que estar, irmãos, obedecendo às leis dos homens aqui também, tá? Ah, eu vou casar só na igreja, não vem nem me pedir que eu não vou fazer seu casamento aqui não. Primeiro você vai casar lá no civil, que é lá que está carimbado, validado. E uma vez, alguém me falou isso, que era para mim fazer um casamento no sítio aí, não sei onde que foi. Uma pessoa que tem muito carisma com a minha pessoa, não frequenta a igreja não. Aí eu falei, oh, que maravilha, cara, que legal, eu vou lá sim. Não, mas eu vou casar só lá no sítio, não vou casar no civil não. Falei, Deus te abençoe a sua vida, você não vai ver eu lá não, com todo o amor do mundo. Não vou fazer isso não, irmão, você está doido? Que compromisso é esse, vacaiado seu? Você não ama a menina? Amo. E o que te impede de, sei lá, assumir o compromisso e passar ela para o seu nome? Desfecho. Foi lá e casou no cartório e está aí até hoje, graças a Deus. Aí vamos lá, já estou avisando, tá? Para nem vir tentar esse tipo de coisa comigo, tá? Vai dar ruim. Aí, irmão, vamos lá. Eu fui lá, marquei no cartório para casar com a minha esposa. Fomos lá e marcamos, tudo direitinho, bacaninha. E na hora que chegou lá, você leva testemunha, né? Leva as testemunhas para estar ali, para falar assim, filho, aí tem como voltar, não. Está testemunhado, o que você falou aí, Candango? Que é o quê? E aí ele começa a dizer algumas coisas, que você vai amar, que você vai respeitar, e são coisas maravilhosas ali, que vão nos imputando responsabilidade. E aí, irmão, na hora que a gente está casando lá, fora as testemunhas, tem um monte de gente lá, e tem uns bicos também, que fica lá também, tem um pessoal que fica lá querendo ganhar um dinheirinho tirando a foto, e não está errado, tá? Se você precisar de foto, aqui na igreja tem irmã que faz book de foto aí, só procurar ela, a Vitória e o Felipe, tá? Aí, irmão, vamos lá. Aí eu peguei o juiz me perguntando, deixa eu te falar, você aceita a Carol como sua esposa? Eu aceito. Você promete amá-la, respeitá-la? Sim. Na tristeza, aquele monte de negócio? Sim. Eu vos declaro marido e mulher. E ali nós casamos e estamos casados para a honra e glória do Senhor. Beleza. Eu fiz uma confissão pública diante das minhas testemunhas, diante dos nossos pais ali, que eu estava recebendo a Carol como minha esposa e a Carol me recebendo como esposo dela. E eu fiz isso publicamente. Aí agora é o seguinte, irmão. Eu no meu coração, eu aceitei a Carol como minha esposa. E com a minha boca, eu fui lá e proferi as palavras, afirmando diante de todo mundo que ela é minha esposa. Beleza? Casamos. Aí é o seguinte. Ele falou algumas coisas lá para me levar por toda a minha vida. E as mesmas coisas foram faladas também no nosso casamento.
pastor Roberto que fez o meu casamento na época, lá na Quadrangular. E aí, irmãos, aquelas mensagens de todos os dias permanecer firme, e todos os dias ali estar reconhecendo e confessando que a Carol é a minha esposa. Sim, pastor, olha só, eu fiz esse ato lá no cartório, beleza, só que todos os dias da minha vida, eu preciso continuar dizendo e pronunciando que a Carol é a minha esposa, e que eu sou fiel a ela, e ela também a mim, sim ou não? Só que é o seguinte, toda vez que eu vou fazer isso, eu vou lá no cartório, eu marco lá com o mesmo juiz, eu marco lá com a mesma pessoa, nem sei se ele está vivo ainda, porque na época eu fui lá, já estava bem senhorzinho, e ele já tinha falado que tinha casado Betinho inteiro. E eu não duvido não, ele tinha casado minha irmã também, eu tenho até as fotos com ele lá, da época da minha irmã, porque eu fui testemunha lá também. Aí, irmãos, o senhorzinho, e ele está assim, ó, ele falou assim, casamento que eu faço, não desfaço. Falei, eu sei, é de Deus mesmo, é esse aí que eu vim buscar. Esse aí é o bom, pode bater o martelo. Ó, ô glória. Aí, irmãos, selou, você viu, né? Aí, irmãos, todas as vezes agora que eu vou professar e reconhecer e zelar, ter zelo, que a Carol é minha esposa, eu vou lá no cartório, eu marco lá, eu levo a minha mãe, levo o meu pai, levo meu sogro, minha sogra, minhas testemunhas, e faço isso toda vez? Claro que não. Mas como que eu continuo mantendo isso? Sabe o que é? Quando eu estou num lugar e começo com conversas que vai ferir o que foi me falado, sabe o que eu faço? Eu fecho meus ouvidos para aquilo ouvir, eu saio. Quando vem, às vezes, algo para tentar infringir e tentar tirar a minha fidelidade com ela, sabe o que eu faço? Eu viro as costas e vou embora. Sabe o que eu estou dizendo? Eu prometi amá-la, eu prometi respeitá-la, até que a morte nos separe, e é isso que eu vou fazer, e vou empenhar a minha força todos os dias. E assim a gente faz. Da mesma forma pastor, hoje eu reconheci Jesus como o meu Senhor, o meu Salvador, eu crio no meu coração, e com a minha boca eu vou confessar publicamente. Agora, toda vez que eu estiver num lugar, e eu tenho que continuar confessando, mediante o que Jesus fez na minha vida, eu tenho que levantar a pessoa confessando, eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida, blá, blá, blá. O pessoal fala, esse cara está ficando doido. Mas vai que Jesus lá também te dá a direção de você fazer isso, e um monte de gente fala, ei, eu quero esse Jesus também que você serve, porque tem algo diferente em você. Mas não precisa, sabe o que você vai fazer? Quando você está em todo momento da sua vida, não precisa fazer toda vez esse ritual de chegar aqui publicamente. Mas como que você confessa publicamente? Ei, estou conversando, conversa fiada, palavra torpe, palavrão, conversa fiada. Sabe o que você faz? Dá um ouvido para aquilo? Não, deixa entrar aqui, sai aqui, vira suas costas, vai cantar um louvor. Sabe o que você está dizendo publicamente? Eu amo meu Jesus de todo o meu coração, que deu a vida por mim, e eu não vou traí-lo, eu não vou negá-lo. Está lá na faculdade, vão fazer as caloradas, vão fazer isso, aquilo, outro. Ei, respeito aí, fique à vontade, mas eu não. E nisso você está dizendo, eu reconheço Jesus como meu Salvador, e eu já fiz isso, e eu continuo zelando por isso. É o que você precisa entender. É dessa forma. O que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui, para aqueles irmãos era isso. O que vocês precisam agora fazer? Para vocês era impossível. Se vocês fossem regidos pela lei, certamente vocês estavam todos condenados, e nós também. E às vezes tem algumas pessoas, irmãos, que vêm dizer assim, na época da lei o pau quebrava, na época da lei você está doido, era pauleira. Mas não vem pensando também que no tempo da graça virou desordem e está virando desgraça na vida dos outros, não. Ops. Tem gente que estão pegando a graça, e o apóstolo Paulo fala muito sobre isso. Ei, para com isso, de vocês pegarem a graça, que é para vocês se redimirem, que é para vocês consertarem, e vocês estão tornando piores do que vocês antes eram. Sabe, irmãos, a graça, na lei, se você fosse pego em adultério, você era apedrejado, pauleira. Na graça, se eu olhar para uma mulher e desejar, já pequei. Não precisa nem encostar a mão, não precisa nem adulterar, só de você olhar e desejar de uma forma promíscua, ainda mais aquilo que não é seu,
Você já está enrolado, você caiu em dois: adultério e cobiça. Não cobiça aquilo que não é seu. Você está entendendo como que é impossível nós exercemos os 10 mandamentos? Por isso que é graça. Graça é isso, é as oportunidades que eu e você estamos tendo todos os dias da nossa vida, para a gente tomar jeito, para a gente se endireitar, porque o dia está chegando e está próximo, irmão. Irmãos, engraçado, e me veio algo aqui agora na cachola, e vai vindo, eu vou falando, mas não está fora daquilo que nós estamos pregando aqui. Fala com o seu irmão assim: você está vivo aí, irmão? Agora está. Irmão, aí já vai, vou pegar esse pastor de cocão lá fora. Irmão, veja só, preste atenção. Me veio algo aqui na minha cabeça aqui. Ainda estou no tempo ali, 10h40 eu termino, está cedo ainda, 8h17 ainda. Já fiz um monte de pecar aí, né? Estou brincando, irmão. Veja só, me veio algo aqui na minha cabeça, aqui, na minha mente. Quantos aí sentiram o terremoto que deu aí? Como que no centro, né? Quem é de Betim aqui das antigas, né? Vai lembrar, eu não sei vocês, irmãos, eu sou da época aqui que você estava deitado na cama, você acordava no chão. Blá, 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 sacudia, você... Mas que é isso? A casa está caindo, o barraco está desabando. Eram os terremotos que davam aqui em Betim. O pessoal falava que era por causa de uma mineradora que tinha aí em Betim, uma pedreira. Nada a ver, irmão. A explosão de dinamite, ela dá um abalo, mas não é do jeito que era, não. Era terremoto mesmo, Betim, cara. E se assustava, já saía para fora. Os vizinhos, meu filho, todo mundo uns de toalha, uns de roupão. Que roupão? Naquela época quem tinha roupão? Só se fosse rico. Saí com os shortinhos lá, irmão, e o povo tudo alvoroçado, terremoto. Igual eu falei, menino gritando e mãe abraçando. Era uma loucura. Aí, irmãos, deu um terremoto aí. Irmãos, é imediato. O terremoto acontece. Pode perguntar para a pastora Natália também. O telefone da gente desaba de mensagem. Pastor, você viu isso aí, pastor? Ô, irmão, senti o treino, então aqui não tem como não sentir o balanço aí, não. É, pastor, fim dos tempos, hein? É, pastor, Jesus está voltando, hein? É, irmão, verdade, está escrito lá, lá na Bíblia, Mateus 24, está falando das guerras. Você viu a Ucrânia e a Rússia? Vi, irmão. Terremoto? Vi, irmão. Estou acompanhando. Um monte de país aí, caiu, tem tudo lá, morreu um monte de gente. Aqui em Betim, graças a Deus, foi um negócio mais simples, foi 2,5, sei lá, na escala, vou nem tentar falar o nome. Richter. A escala Richter. 2,5 na escala Richter. Ô, irmãos, aí, pastor, Maranata, Maranata. Aí, e aqui eu não estou querendo denegrir ninguém, não estou querendo falar mal de ninguém, pelo amor de Deus. Se eu fosse falar, irmãos, longe de mim de usar altar para isso, mas eu estou só trazendo para a gente como um ensinamento. E aí as pessoas sabem, irmãos, que nós estamos aproximando por um fim terreno. Elas sabem o que está na Bíblia, e elas citam alguns acontecimentos. Só que aí na hora, eu olhando, falando assim: rapaz, verdade, tudo isso aí que você falou, cumprimento, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só que existe algo aí que muitos já aderiram, que muitos já estão colocando em prática, e infelizmente às vezes algumas dessas pessoas que nos mandam mensagem, se encontram nessa situação, e eu faço como o apóstolo Paulo, eu oro para que Deus alcance a vida delas, para que elas possam de fato entender o que é a graça, e o porquê Jesus as chamou. Coloca para mim aí 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que às vezes eles esquecem de falar desse sintoma, que também acontece quando está se aproximando a volta de Jesus, e que muitos já aderiram, que muitos estão cultivando, que muitos estão fazendo.
Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Sabe o que é apostasia? Abandonar a fé, abandonar a crença, desacreditar. Sabe o que é apostasia? Não congrega mais. Houve espíritos de enganadores que falam: deixa eu te dizer, você não precisa congregar, você não precisa ceiar, uma vez salvo, salvo para sempre. Eu concordo, se tiver em Jesus Cristo, uma vez salvo, salvo para sempre, porque fora dele não tem salvação, e a palavra de Deus nos deixa isso bem claro. Aí, irmãos, estão esquecendo disso aqui. Sabe dos terremotos, sabe das pestes? Pastor, o Covid, matou demais, passei na trave, mas fala tudo, mas esquece que às vezes, muitos já estão na apostasia, ficam meses sem frequentar um culto, sem frequentar uma célula, sem estarem próximo de Cristo, sem estar em comunhão, que é o que? Ceiar, que é a Páscoa, que era algo perpétuo, que Deus deixou dizendo: fazer isso todas as vezes em memória de mim, até que eu venha. Aquele que não come, aquele que não bebe, não tem parte comigo. Estão esquecendo disso aqui, aí eu sou obrigado a lembrar, mas eu faço como o apóstolo Paulo, não com arrogância, não com soberba, eu faço com todo amor. Falei: irmão, nós estamos precisando todos os dias de melhorar um pouco mais, porque às vezes nós estamos deixando muitas coisas sem fazer. A gente fala que Jesus está voltando, a gente fala dos terremotos, fala de tudo, de tudo, de tudo, e aí fala lá que se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos está se esfriando. Será que o nosso amor também já não se esfriou? Quando eu deixo de congregar, quando eu deixo de estar inserido nisso aqui, quando eu deixo de falar a mensagem do Evangelho para algumas pessoas, é porque é um forte sintoma de que o meu amor se esfriou, eu já não me importo mais. Será que nós não estamos nos apostando da fé? A apostasia já está entrando na nossa vida, no nosso conceito. Estamos dando ouvido para aquelas pessoas que têm até uma boa voz, vão até falar aqui o hashtag, que eu não soube falar aqui, em 5, 6 idiomas, tem um conhecimento muito bom, mas que estão enganando, que estão levando pessoas aí a se perderem, dizendo: você não precisa de congregar em uma igreja, você não precisa de ler a Bíblia, você pode pegar um devocional aí, ler todo dia de manhã e está tudo certo. Você não precisa se preocupar de munir a sua fé. Irmãos, infelizmente, como eu disse, a maioria que às vezes se assustam com essas coisas, mas não tomam uma posição e não tomam uma decisão na sua vida de falar: está próximo à volta de Jesus, e eu quero estar mais próximo daquilo que me faz estar com Ele. Dá diagnóstico, irmão, está cheio de gente dando diagnóstico, cheio de gente, falando que é o fim dos tempos, falando que está chegando o dia e a hora. Mas aí nesse texto aqui de Romanos, o apóstolo Paulo fala assim também: olha, como vão crer se não tem quem pregue? Será que muitos de nós aqui já não paramos de anunciar a mensagem do Evangelho? Ou será que muitos de nós ainda não entendemos que Cristo nos salvou? Será que muitos de nós não estamos aproveitando das oportunidades de semear uma mensagem, dizendo: olha, Jesus te ama? Estamos precisando de Filipe nos dias de hoje. Quem é Filipe? Filipe é aquele que vai lá e busca Natanael, se eu não me engano, né? Vai lá e fala assim: Natanael, ele não chegou lá pregando 30, 40, 50 versículos. Ele teve uma experiência com Jesus que ficou impactado. E ele vai lá e fala assim: Natanael, achamos daquele que os profetas falavam. Encontramos aquele, Natanael, que os nossos pais falavam. Natanael, vem e veja. Pronto. Ele não ficou lá inventando moda, não ficou lá contando testemunho. Ele falou: Natanael, vem e veja. Natanael chegou, encontrou com Jesus, e dali já ficou impactado e se tornou um dos anunciadores da palavra, porque de fato ele olhou assim e falou: esse é o Cristo verdadeiro. Será que nós estamos sendo Filipe nos dias de hoje? Será que nós estamos anunciando essa mensagem salvífica que alcançou a minha vida e alcançou também a sua vida? Verdade é que o apóstolo Paulo aqui fala: como vão crer
se não ouvirem? Como que você quer que o seu esposo, a sua esposa, o seu filho crê na mensagem do Evangelho, se você não creu a tal ponto de passar para ele e ser como Filipe e dizer: ei, Jesus pode mudar a sua história? Como ouvirão se não houver quem pregue? Como confessarão se não tem quem fale, quem anuncie? A quem deu crédito a palavra? E o profeta Isaías diz isso: a quem deu crédito a palavra do Evangelho? Verdade é que Jesus nesses dias está nos chamando para que nós não apenas venhamos reconhecê-lo como o nosso Senhor, o nosso Salvador, você crê no seu coração, confessar com a sua boca, como também Jesus quer usar a sua vida para alcançar tantas pessoas que estão aí fora precisando ouvir, para crer e confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. O que o apóstolo Paulo estava dizendo vocês não conseguiriam, mediante a lei humana. O que o apóstolo Paulo deixou para mim e para você nos dias de hoje pela lei humana nenhum de vocês conseguiriam. Mas o que era impossível para vocês, Jesus assim o fez. Irmãos, porque eu tenho vergonha? E aí eu volto ao exemplo lá que eu falei. Já pensou na hora que o juiz fala para mim reconhecer a Carol como minha esposa? Eu falo: não, já aceitei ela no meu coração, eu não preciso falar. Que credibilidade eu teria com ela para ser minha esposa? Você que está aí, que casou, você que está aí para casar, a sua noiva, você vai conversar, aqui ó, vamos aqui, mas a gente vai ficar no 007. É o romance escondido, James Bond. Que credibilidade que vai ter? Jesus, irmão, se expôs a passar por algo mais terrível e horrendo que existia naquela época. Ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi xingado, ele foi chicoteado. Você sabia que a morte de cruz na época era a mais terrível morte que existia naquela época, condenação? A pessoa que era submetida à morte de cruz era considerado maldito. Jesus sofreu, Jesus foi transpassado, Jesus foi humilhado publicamente, para que hoje Ele desse para mim e para você o direito e a opção, no qual eu e você não precisamos ser crucificados. Às vezes, irmãos, nós vamos ver algumas pessoas ao ministrar a ceia, e não fazem isso por falta de sabedoria, ou porque desconhecem. Não, não é isso. De às vezes falar assim: era eu que era para estar lá naquele lugar, era eu que era para estar crucificado. Fato é, Jesus levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades, só que não tinha como crucificar um morto, tinha que crucificar um cordeiro puro, perfeito, sem mancha, sem nenhuma ursura, coisa que eu e você não tinha. E detalhe, todos nós já estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas quando Ele morreu, sepultou juntamente com Ele toda aquela podriqueira, e quando Ele ressuscitou, Ele nos trouxe para a luz eterna do seu amor. E aí sim, nós passamos a ser vivificados pelo poder de Deus. Então, irmãos, o que eu preciso fazer, o que você precisa fazer para você ser salvo? Mediante ao que as Escrituras nos expôs e nos mostrou, você precisa crer no seu coração e confessar Jesus como o seu Senhor e Salvador. Sem vergonha. Não precisa você se preocupar. No versículo 11 diz, como diz a Escritura: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Não precisa você ter vergonha de você professar a sua fé em Jesus Cristo. Você não vai ser envergonhado no seu trabalho, você não vai ser envergonhado na sua escola, você não vai ser envergonhado no meio dos seus amigos, você não vai ser humilhado. Sabe por quê? Todas essas coisas Ele já foi por mim e por você. O que você precisa entender Ele te chamou para triunfar, Ele te chamou para ser luz aonde você estiver. O que você precisa entender é isso, sem diferença. E aqui diz: pois não há diferença entre judeu e grego, o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, irmãos, independentemente daquilo que eu acho, daquilo que eu penso,
A palavra de Deus, ela vem nos mostrar que todo aquele que invocar, mas como invocarão se não tiver quem leve a mensagem do Evangelho? Como aceitarão, como reconhecerão, se não é chegado até ele a mensagem do arrependimento? Por isso Jesus nesse dia está nos chamando a assumir uma posição e uma decisão, e assim reinarmos juntamente com Ele. Se coloque de pé no seu lugar. Quero orar pela sua vida nessa noite. Irmãos, eu comecei aqui antes de pregar, entoando aquela canção que Jesus colocou aqui no meu coração, porque de fato, irmãos, você só vai reconhecer Jesus, você só vai crer, e só vai acreditar se o Espírito Santo de Deus te convencer. Homem nenhum tem poder de fazer isso. Homem nenhum tem poder de mudar e transformar o coração de ninguém. O Espírito Santo de Deus, esse sim, pode te levar a você nessa noite crer e confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, se você ainda não fez isso. Agora eu quero deixar um recado para você, que já professou, você já creu no seu coração, você já fez isso publicamente, em reconhecê-lo como seu Senhor e Salvador. Por que eu falo reconhecer? Não estou falando de aceitar, porque se aceitando ou não, Jesus morreu por mim e por você. Aqueles homens lá, na doutrina deles, no rudimento deles, eu não reconheço, e daí? Ele morreu por você. Mas há uma grande diferença, que quando com o nosso coração a gente crê, e com a nossa boca a gente confessa, nós estamos assumindo um compromisso. Agora você fez isso um dia, mas hoje você se encontra meio que desligado. Eu não vou falar desviado, é uma palavra muito forte, mas você hoje se encontra meio apático, paralisado no que diz respeito às coisas que vêm do alto. Você tem convicção no seu coração da salvação, isso é muito bom, permaneça assim. Você já invocou o nome do Senhor? Todo aquele que invocar será salvo. Mas para você, nessa condição que eu disse aqui, que já creu no seu coração e com a sua boca confessou, Jesus está dizendo para você: como ouvirão se não houver quem pregue? Jesus nessa noite está querendo quebrar de nós o egoísmo. Qual foi a última vez que nós abrimos a nossa boca para falar de Jesus para alguém? Como seu coleguinha da escola vai crer se você não anuncia para ele Jesus? Como seus familiares vão crer se você, que já um dia creu, professou a sua fé, gritou dizendo: eu te recebo, não anuncia? Jesus está nos chamando hoje para você firmar um compromisso com Ele, você que ainda não reconheceu Ele publicamente como seu Senhor e Salvador. E Jesus está chamando você aí, ó, que já era para você estar dando frutos aí, e você está como uma árvore estéril. Mas não é porque a terra é ruim não, irmão. Você precisa entender que quem vai fazer você gerar é o próprio Cristo, porque você tem que estar enxertado nele. Todos nós, quando reconhecemos Jesus, temos o direito de sermos feitos filhos de Deus. Então nessa noite eu vou finalizar e eu vou fazer 2 orações. A primeira oração é: há alguém no nosso meio que ao ouvir essa mensagem creu em seu coração
e hoje publicamente quer confessar Jesus como seu Senhor e Salvador? Se tiver, levante sua mão no seu lugar que nós queremos orar por você. Não perca a oportunidade. Você creu no seu coração e você quer reconhecer publicamente aqui hoje Jesus como seu Senhor e Salvador, e reconhecer que a salvação foi por você. Se tem alguém, levante sua mão, nós queremos orar por você aqui nessa noite. Levante sua mão mais alto que você puder. Tem duas mocinhas aqui, glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus, irmão?